Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BBFO11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, eu mudei a forma de apresentação dos vídeos. Eu estou gravando diretamente a tela aqui do computador. Já recebi vários feedbacks positivos, então aparentemente inicialmente eu vou continuar gravando os vídeos dessa forma. Hoje a gente vai ver sobre o BBFO. Ele é um fundo de fundos. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 66,44, um yield de 13,26 nos últimos 12 meses, um PVP de 0,88, ou seja, 12% mais barato do que ele vale. Ele possui uma liquidez baixa, mas para mim, uma liquidez aceitável para pequenos e médios investidores. Ele está negociando uma média de 217 mil por dia. E nos últimos 12 meses, ele teve uma alta de 4,75%. Então o que a gente observa? Desde que esse fundo está no mercado, ele vem sofrendo bastante. Então a gente vê lá, desde 2021, teoricamente isso é um fundo de base 100, né? Então ele vem sendo negociado abaixo de 70 desde que ele veio ao mercado. Então ele ficou ali na faixa de R$ 78,00, R$ 70,00 ele ficou um período. Final de 2021 ali, ele chega a cair ali para patamares de R$ 55,00, ficou lateralizada mais ou menos R$ 65,00. O final de 2022, os fundos esboçaram a recuperação, então esse fundo passou o patamar de 70, provavelmente na faixa de 71, voltou a ficar lateralizado na faixa de R$ 63,00, R$ 64,00, e agora, na data que eu gravo o vídeo, ele está nesse patamar aí de R$ 66,00. Aqui a gente vê algumas informações sobre o fundo, né? Então, o que a gente consegue observar? O nome do fundo, ele é para investidores geral, títulos e valores imobiliários, ele não tem prazo. A taxa, a gente vai ver lá dentro do relatório, é melhor. Ele conta com pouco mais de 5.300 cotistas, ele tem um patrimônio atual de R$ 75,00, tá? Contudo, ele é um fundo de base 100. E aí o último rendimento anunciado foi de 70 centavos. Ele é de títulos e valores imobiliários, é um FOF, ele é gestão passiva. Não há que se falar em vacância, né, em FOFs. Ele possui ali pouco mais de 4 milhões e 3 mil cotas. E é um fundo que tem um valor de patrimônio aí de 301 milhões. Aqui a gente vê o desempenho, né, dos outros ativos frente ao BBFO. E como é um fundo mais novo, ele vem performando de lado negativamente pela desvalorização do patrimonial do fundo. Então aqui ele está atualmente, ó, menos 14%. Nesse período, ele não tem 5 anos, tá? Mas nesse período aí, a gente vê o IFIX na faixa de pouco mais de 20% positivo. E aí o IDIV, que está mais relacionado com ações, mas é o índice de dividendos de ações esses últimos 5 anos, está aí com pouco mais de 60%, na faixa de 65% de rentabilidade, né? Aqui a gente vê com exatidão os dividendos do fundo. Então o que a gente observa? Aqui na média, esse fundo entregou uma boa parte do seu período, ó, no mínimo 60 centavos. No início que ele veio ao mercado, ele entregou um pouco menos, ali na faixa de 30, próximo de 40, e ele ficou um bom tempo entregando no mínimo 60 e algumas vezes próximos a 80, até passando disso. E agora, os últimos dividendos, né, tá nessa casa aí de 70 centavos mais ou menos. Isso a gente vê com exatidão aqui embaixo, ó. Então o que a gente observa? O fundo vinha com entregas mais agressivas, ó, 89, 76, 70, ó, 62, 60, 64, 77, 73, 69, 70. Então, ele está mais ou menos agora nesse patamar de 70 centavos. Ele anunciou no dia 28 de abril e ele vai pagar agora no dia 15 de maio essa quantia de 70 centavos. Aqui nesse gráfico a gente vê o yield do fundo e note, mesmo o yield recentemente tendo caído, o dividend yield aumentou. Por quê? Ora, se a cota cai mais do que o dividendo, ainda assim o dividend yield aumenta, sabe? Então, a métrica do dividend yield você tem que olhar com bastante cuidado. Não necessariamente um ativo que paga muito, porque ele está pagando bem. Às vezes a cota caiu tanto que o yield vai lá nas alturas. Vide, atualmente, né, o HCTR, Deva, Versalhes e tal, tá? Então esse fundo, ele saiu de um patamar de mais ou menos 0,6 para uma média ali acima de 0,9, chegou a extrapolar ali próximo de 1,20, beliscou novamente ali em janeiro, próximo de 1,20, e agora, na data que eu gravo o vídeo, está com um pouco mais de 1,10% aí, né, 1,1% aí.
Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Outra forma de nos ajudar, eu possuo 2 canais, o canal Amu Invest e o canal Amu Fiagro. Ambos contam com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor relativamente barato, mas para o canal faz inúmera diferença. Torne-se membro e você ainda tem vários benefícios. Esse vídeo está sendo gravado com 1 semana de antecedência, então você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Eu elaborei 2 e-books, então é mais uma forma de apoiar a gente aí. Introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. Esses e-books possuem linguagem simples, de fácil entendimento, mas que, na minha opinião, como é um e-book bem barato, bem acessível, pode agregar e pode ajudar bastante o investidor iniciante. Caso vocês queiram ajudar aí na aquisição dos e-books, vai ajudar bastante. Considere comprar esse e-book para você presentear um amigo, presentear você mesmo, presentear um parente, né? Caso vocês façam essa ação, vai nos ajudar imensamente. Eu presto consultoria e mentoria, então volta e meia as pessoas me chamam no privado, né? E o que eu observo, seja com os mentorados, com o pessoal do grupo do Telegram, ou até mesmo com os inscritos, o pessoal tem bastante dificuldade na hora de montar uma carteira diversificada. Então, nesses e-books, eu dou ideias, insights, dicas de como se montar uma carteira diversificada, tá bom? Caso queira adquirir esses e-books, vou ficar imensamente grato. Comprando os e-books até o final de maio, com o cupom AMU20, vocês vão ter 20% de desconto. E se optar por comprar os 2 juntos, até o final de maio, vocês vão ter ali 30% de desconto. É o cupom AMU20, cupom AMU30. E esse vídeo foi uma solicitação do nosso membro, o Adriano Lima, que é membro nos 2 canais, falou assim, ó: poderia fazer um vídeo atualizado do BBFA11? Tá aqui o pedido dele, né, sendo atendido. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, né? E aqui a gente vê novamente alguns números de destaque do fundo, informações gerais. Então ele é negociado sob o ticker BBFO, possui um patrimônio atual de 301 milhões, sendo que ele possui pouco mais de 5.300 cotistas, 4 milhões de cotas. Aqui o dividendo está desatualizado, né, de 0,69, não é o dividendo mais atual, porque tem um certo delay. O yield 0,69 foi um yield de 1,08, um volume médio aí, no mês, negociado aí 4 milhões e 600 mil. É um fundo que teve início ali em 2020. A taxa do fundo é 0,50 mesmo, e ele não tem performance, né, e aparentemente não tem outras taxas em cima do fundo aí. Então aqui ele fala sobre o objetivo, não vou ler essa parte. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma lida com atenção. Em continuidade, a gente vê aqui agora o comentário do gestor. Então vamos ler aqui para ver a noção do gestor, o que ele fala a respeito das situações de mercado. No cenário doméstico, o destaque foi a reunião do Copom, que manteve a Selic em 13,75. Na data que saiu esse relatório aqui, havia sido mantido. E na data que eu estou gravando esse vídeo, foi bem próximo da tal de super quarta, onde novamente optou-se por manter mais uma vez. Então, na data que eles soltaram o relatório, havia sido que o Copom se reúne a cada 45 dias. Então, ainda agora, de novo, tá? Ele resolveu manter. É uma informação mais atualizada do que essa do relatório. O mercado entendeu o comunicado do comitê como hawkish, com o texto trazendo incerteza em relação à política fiscal. Vale mencionar que, apesar disso, o IGPM divulgado veio abaixo do esperado. O índice da Bolsa encerrou o mês com baixa de 2,91 e o IFIX apresentou desvalorização pelo 3º mês consecutivo, fechando março com menos 1,69. E aí, o IFIX, que já chegou próximo aos 3 mil pontos, até extrapolando, né? Atualmente está na faixa de 2.760 pontos. A performance foi negativa entre diversos setores. Os piores movimentos foram observados no segmento de ativo financeiro. MIS escritórios, dentre os ativos, as maiores altas, HOFC com 6% de alta, PVBI com 5%, XPCI com 4%. Lembrando que tudo isso aqui é muito desatualizado, né? Que de lá para cá já mudou muito. As quedas de Deva de 33%, HCTR 32%, Versalhes 28%, TORD 23%. Aí ele continua. No portfólio do fundo, os destaques positivos foram para PVBI, BTLG, VILG, HGCR, enquanto Deva, HCTR e Iridium anotaram as maiores quedas do fundo. Ele continua, né? Com relação aos eventos ocorridos no mês, destacamos atrasos de pagamento dos CRIs do DEV e HCTR, que nos motivou a iniciar um processo de redução do peso desses papéis em nossa carteira. Agora que chega na pior parte, eles vão vender os ativos com um imenso prejuízo, né? Enfim,
GGRC também está passando por esse movimento, uma vez que ainda possui riscos de inadimplência em um de seus principais galpões. Em contrapartida, decidimos por incluir o TRXF ao longo do mês de abril, vislumbrando boas perspectivas para o curto e médio prazo. Não fizemos alterações de peso em VILG e nenhum fundo gerido pela Credit Suisse, por entendermos que não haverá impactos significativos nesses ativos. Aqui, ó, o gestor está dizendo para onde que ele vai, qual o pensamento, quais as ideias, tá? Então isso é bem interessante. Aqui a gente vê as posições do fundo. O fundo vai ter ali quase que 50% dele alocado como se fosse assim em outros fundos de papel, sendo que a gente vê bastante exposição, né? Então o Canip ali com 8, KNCR com 8, posições do Iridium 4,39, aí o HCTR 2,60 e pouco. Eu não estou mais vendo aqui, pode ser que eles tenham zerado a posição em VSLH. Então aqui a gente vê as maiores posições em papéis. Fundos de shopping, eles têm mais 12%, Lages 3,33%, incorporação mais 3,73%, híbrido 6,42% e galpões logísticos 24,69%. E aí, novamente, aqui já está bem mais pulverizado, os percentuais, não tem nada alto, XPML ali com 4,68%. Dentro de incorporação híbrido também está bem tranquilo. E aí dentro de logístico tem o HGLG ali com 6,47 e o XPLG com 5,70. Então aqui você vê, aparentemente, né, todos os ativos que o fundo possui. Nenhum com altíssima concentração, apesar desses aqui serem da família Quineia, ainda assim 8% no único ativo, né, pode ser um ponto de atenção, apesar da altíssima segurança que esses fundos aí apresentam. E aí, continuando... Aqui ele vai falar sobre a evolução do patrimônio, que é a cota de mercado de frente ao patrimônio, né? Então a gente vê o patrimônio que durante um período ficou na faixa de R$ 84, R$ 85 reais, e recentemente o patrimônio caiu para 79, ao passo que a cota 72 chegou a 77, mas vem caindo todos os meses aí e atualmente está na faixa de R$ 64 reais. Ele fala também sobre os dividendos nos últimos 12 meses, que conseguiu atingir um yield médio aí de 11,78%. E a gente viu o fundo uma crescente nos seus rendimentos, depois ele teve uma queda grande, principalmente isso aqui, ó, motivado pelo 50% da carteira ter papéis, e atualmente ele está mais ou menos estabilizado nessa faixa de 70 centavos. Então ele teve uma alta e agora ele recuou novamente e estagnou mais ou menos na faixa de 70 centavos. Em continuação ele mostra o dividend yield aí, né? E o fundo vem enfrentando certa dificuldade para bater o CDI atualmente, mas durante vários e vários meses ele bateu o CDI com folga, né? E aí, agosto, ele não conseguiu bater, setembro, foram os momentos que a deflação começou a bater no fundo, né? E agora, novamente, o fundo voltou a ter resultado positivo, conseguindo ficar à frente do CDI, sendo que em março, novamente, ele não conseguiu bater o CDI. Aqui abaixo a gente vai ver a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Em março, que é o resultado mais recente, o fundo teve como receitas ali, ó, 3 milhões de reais, teve como despesas totais 130 mil, sendo que para a gestão realmente foi apenas 70 mil de despesas, né? Então a gente vai ver o que esses 70 mil representam frente aos 3 milhões que o fundo receitou. É algo bem em conta. Então as taxas do fundo aí são bem interessantes. Então vamos lá. 0,07 vezes 100 dividido por 3,05. Então as despesas do fundo estão apenas 2,29%, bem abaixo dos 15%. Então assim, em termos de taxa, esse fundo está de parabéns. Está muito bom. Então aqui ele vai falar sobre comentários do consultor, né, que eu não vou ler isso aqui para vocês. Qualquer coisa você pausa o vídeo aqui, dá uma olhada com atenção. Ele vai falar um pouco da rentabilidade, né, do CDI, do IBOV, do IMOB, do IFIX. Também qualquer coisa você pausa o vídeo aqui, dá uma olhada com atenção. Vai falar também sobre o IFIX, pontos gerais, né. Aqui ele fala o seguinte, ó. O dividend yield médio de cada segmento. Títulos privados, 13,7, provavelmente que ele está falando de Tesouro Selic, né. Galpões logísticos, 10,30. Lages, 10,2. Fundos de fundos, média de 11,4. Shopping, 9,9. Híbrido, 10,7. Varejo, 10,5. Incorporação, 14,3. Agências bancárias, 12,9. Então esse 13,7 aqui provavelmente deve ser fundos de papel. E a média do IFIX está com 11,8%. Aqui em continuação ele vai falar sobre os eventos, né, dos ativos. Ó. Eu não vou pausar aqui, qualquer coisa você pausa. Ele está falando aqui sobre o que aconteceu, porque isso aqui já está amplamente divulgado. Não sei se é válido eu ficar comentando sobre isso. Se você achar interessante, você pausa o vídeo e dá uma lida aqui com atenção. Vou até aumentar um pouco mais o zoom para facilitar para vocês, tá? Então aqui ele vai falar sobre os eventos que aconteceram aí nesses ativos. Ó. Provavelmente foi todos eventos de questão financeira.
O Vilg também ele vai falar sobre inadimplência com a Tokstok, HGLG, HGCR, HGRE, HGRU, HGFF, HGRS, CBLP, HGPO, todos da Credit Suisse. Então, tá falando sobre o evento da Credit Suisse ter sido vendido, né? Então, eles vão falar a posição deles. O HGRU, sobre as questões das vendas nas americanas, né? E a princípio é isso aí. O fundo só tem 11 páginas e as informações que tinha para trazer são essas informações. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do BBFO são somente essas informações. Eu gostaria de pedir humildemente, nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha. Se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso são ações gratuitas, mas que pra gente faz muita diferença. Comenta pra nós aí, e aí, você gostou desse fundo? Eu confesso o seguinte, gostei. Acho que ele tem um ótimo portfólio. Acho que ele tem uma boa posição entre papéis e fundos de tijolos, meio a meio, né? E esse é um fundo que, pelo que eu vi, eu teria tranquilamente no meu portfólio. Eu gostei das taxas, gostei da carteira do fundo, né? E eu não tenho porque eu já estou satisfeito com os fundos que eu possuo, tá bom? Mas, para mim, é um ótimo ativo. Agora, cuidado. O fato de eu ter gostado do fundo, gostado da carteira, mas veja, eu nem tenho esse fundo. Isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Isso não significa que o fundo seja bom ou ruim. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Mufi Infra, quase chegando ali a 250 inscritos. Muito obrigado, está crescendo muito. E o nosso canal Amudicas entrou em contagem regressiva. Dos 1000, gente, já falta ali só pouco mais de 50, ó, só 52 inscritos. Vai lá e se inscreva. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. É de graça, mas pra gente faz muita diferença. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Se você gosta do nosso trabalho, considere ir lá, se inscrever, seguir, porque ajuda imensamente. Muito, muito obrigado a todos vocês que colaboram com o nosso trabalho. E nesse vídeo eu não posso deixar de agradecer. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho de forma gratuita. Muito obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho de forma financeira. Seja vocês que fazem doação para o Pix, vocês que se tornam membros, saibam que os membros carregam esse canal aqui nas costas. E muito obrigado a vocês que têm adquirido os e-books. Muito obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!